A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Ou será que foi a voz do diabo? Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar de apenas Guto. E está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina. Episódio 65. As vozes na sua cabeça. Ouvir vozes parece que está no senso comum, porque hoje em dia a gente vê com frequência na internet, por exemplo, as pessoas usarem a expressão eu dando ouvido ao meu pensamento intrusivo. Ou então a pessoa vai falar alguma coisa e para trazer o respaldo ela fala fonte, vozes da minha cabeça. Então, no geral, a maioria das pessoas elas entendem que pode existir esse processo de ouvir vozes. Mas que vozes são essas? Eu vou trazer isso aqui explicado de uma maneira bem prática que você vai entender. Antes de entrar nessa parte espiritual, religiosa, que muitas pessoas afirmam que ouvem vozes de Deus, do diabo, de anjos, de demônios, eu quero trazer o que a ciência fala sobre as vozes que a gente escuta. Eu vou trazer a fala do Dr. Eduardo Adnet, que ele é psiquiatra e também produtor de conteúdo. Então eu assisti alguns vídeos do canal dele no YouTube e o que o Dr. Eduardo ele fala. A respeito de ouvir vozes, ele diz que existem algumas situações que podem fazer com que a gente ouça vozes. Uma delas são as psicopatologias. O que são psicopatologias? São as patologias ou as doenças do psico, ou seja, da mente. Então, algumas doenças na mente, elas podem fazer com que as pessoas ouçam vozes. Quer um exemplo? A esquizofrenia, que é um dos mais comuns que a gente percebe, né? Quando a gente vê assim alguém, por exemplo, andando pela rua, falando sozinho, normalmente a gente já entende que essa pessoa pode ser esquizofrênica porque ela está tendo esse tipo de alucinação. Só que isso nem sempre é ligado. Essa alucinação auditiva, ela não é um sinônimo de esquizofrenia, mas ela sim pode ser um sintoma, como no caso da esquizofrenia paranoide. Então, normalmente é uma doença que faz com que as pessoas ouçam vozes. A demência é um outro caso que pode fazer com que as pessoas escutem vozes, que pode vir em outros tipos de doenças. A demência em si não é uma doença isolada, mas ela pode vir atrelada a outras doenças, como por exemplo o Alzheimer. Então, o estado de demência ele faz com que a pessoa tenha também a alucinação auditiva. Ela ouça vozes, ela acha que está tendo alguma sensação, mas na verdade ela está alucinando. E também no caso de mania em transtorno bipolar, que a pessoa ela pode também ter essa alucinação auditiva e uso de substâncias, como drogas e enfim, que pode fazer com que a pessoa embaralhe um pouco essa questão da realidade, do consciente, do inconsciente, e aí faz com que ela possa ouvir vozes ou ter alucinações também. Então, nesse caso aqui, a gente tem alguns cenários que podem fazer com que as pessoas ouçam vozes. Mas o que é mais comum, que eu até citei no começo, das pessoas falarem, né, eu dando a fonte através das vozes da minha cabeça, ou então eu dando lugar ao meu pensamento intrusivo, isso não é necessariamente ligado a essas doenças. Isso tem a ver com uma expressão chamada solilóquio. O que é o solilóquio? É a expressão do nosso pensamento. O famoso falar sozinho, que nem sempre é um sinal de doença mental, ele pode ser apenas a gente oralizando o nosso pensamento. Ou seja, a gente vai falar aquilo que está passando na nossa cabeça. Às vezes traz para fora. Tem pessoas que têm isso como exercício. As pessoas às vezes conseguem raciocinar melhor se elas falarem. Então elas conseguem, por exemplo, ler falando, ou pensar, calcular falando. Então isso é mais ou menos o solilóquio, que é essa expressão do nosso pensamento. Inclusive, isso é muito comum em pessoas muito inteligentes ou então ansiosas. Então, se for seu caso, pode ser um dos dois. Provavelmente a ansiedade. Então, esse caso da gente discutir com a gente mesmo, ele vem ligado a uma luta entre o nosso pensamento e a nossa consciência. São coisas semelhantes? Não. O que é o pensamento? O pensamento está ligado à nossa imaginação, a essa capacidade que a gente tem de criar cenários fantásticos, enfim.
E a nossa consciência, ela é essa noção da realidade. Então, muitas das vezes a gente está pensando em uma situação hipotética, uma situação fantasiosa, e a nossa consciência para e traz a gente para a realidade. Muitas vezes isso acontece quando a gente está falando o que está acontecendo na nossa cabeça. Então a gente está pensando cenários e isso é o que a gente chama de pensamento intrusivo. Quando a nossa mente ela cria esses cenários fantasiosos, absurdos, que a gente chama de pensamento intrusivo, a nossa consciência ela ignora eles, ou ela nos impede de executar aquele plano que a gente acabou de ter mirabolante. Então essa é uma situação que a gente tem o tempo todo, de pensar e de racionalizar o nosso pensamento. Então isso é uma qualidade, né, da nossa mente criativa, que a gente consegue imaginar e criar cenários, mas também a gente é consciente de que nem tudo que a gente pensa, que a gente sugere, a gente consegue ou deve realizar. Então isso é uma qualidade boa. A gente tem que exercitar isso e realmente ter esse controle de frear e ignorar os nossos pensamentos intrusivos. Deu para entender como é que funciona essas vozes da nossa cabeça quando a gente fala com a gente mesmo? Pode ser algum sinal, algum caso, algum sintoma de alguma doença, ou simplesmente o nosso solilóquio, a gente expressando o nosso próprio pensamento, que é normal, apesar de que muitas das vezes quem olha acha que a gente não é normal, justamente por estar fazendo isso, né? Mas no geral é isso, é o nosso pensamento sendo expressado. E além da ciência, como é que funciona essa questão das vozes na nossa cabeça? Eu quero trazer uma visão cristã, uma visão cristocêntrica, teológica, a partir da Bíblia, porque assim, quando a gente fala sobre o bom e o mal, podem ter várias religiões que trazem as suas versões de bondade e maldade. Mas assim, quando a gente fala de anjos e demônios, de Deus e do diabo, a gente não tem como fugir do cristianismo, porque são personagens e contexto que envolve justamente isso. Então assim, se você pensa diferente, pegue isso aqui como uma teoria, mas particularmente é como eu acredito, então vou trazer aqui baseado nos fatos que a gente tem da Bíblia e nos relatos que a gente conhece assim de senso comum. Existem algumas vozes no mundo espiritual, né? Uma delas é a voz de Deus. E eu já quero trazer uma bomba, é que a voz de Deus ela é exclusiva e poucas pessoas ouviram. Você pode, se você é aprofundado em teologia, você pode dizer que eu estou falando besteira, mas eu vou explicar para você entender. O primeiro ser humano da história que a gente conhece, que é Adão, juntamente com sua esposa Eva, ele foi criado por Deus lá no Jardim do Éden, a história que a gente conhece da maçã, da serpente, enfim. E esse casal, especificamente Adão, que veio primeiro, ele tinha uma relação de comunicação com Deus muito direta, como a gente vê lá em Gênesis 3, 9 e 10, que diz assim: Mas o Senhor Deus chamou Adão, perguntando: Onde você está? E ele respondeu, no caso Adão: Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O que está acontecendo aqui nesse momento? Essa é a reação de Adão após a queda. Então a gente percebe assim que Gênesis vai contar que Adão ele tinha um encontro com Deus na viração do dia, onde Deus vinha até o jardim, a voz de Deus falava com ele. Então, assim, existia uma comunicação direta. Deus falava com Adão diretamente, como a gente viu aqui nesse recorte. E Adão conseguia também se comunicar e responder a Deus. Então, o primeiro ser humano já tinha uma comunicação direta com Deus. Existiram outros homens, outras pessoas que tiveram também essa experiência, como por exemplo a gente vê lá em Samuel. 1 Samuel 3,10, que diz assim: O Senhor veio e parou ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Para contextualizar, Samuel ele foi um profeta. Nesse momento da história que a gente leu, ele era uma criança. Ele não sabia como era a voz de Deus. Foi a primeira vez que ele teve essa experiência comunicacional com Deus. Então, quando ele ouviu aquela voz chamar ele, Samuel, Samuel, ele pensava que era o sacerdote. Então, ele levantou do quarto dele, foi até lá no sacerdote e falou: Oi, sacerdote, está falando comigo? Aí o sacerdote fala: Não, não estou te chamando e tal. Aí ele volta a deitar. Ouve de novo a voz.
volta no quarto do sacerdote. Não é ele que está chamando, ele volta a se deitar. O sacerdote percebe o que está acontecendo, ele entende que é Deus que está chamando Samuel, então ele instrui ele. Então ele fala: Samuel, te deita. Quando tu ouvir de novo essa voz, tu responde assim: fala, pois o teu servo está ouvindo. E é o que acontece onde a gente leu. O Senhor veio e parou ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E aí aqui foi a primeira experiência de Samuel como um profeta. Ele vai ouvir várias e várias vezes a voz de Deus. Outra pessoa, Moisés. Êxodo 3:4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, no caso Moisés, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Aqui também foi uma experiência inicial de Moisés, que vem a ser um líder grande do povo, dos hebreus, o primeiro que vai trazer essa experiência, né, com Deus aqui nesse momento da sarça, mas ele vai ser também um líder que vai ouvir a voz de Deus e vai repassar para o povo diversas vezes, assim como Samuel enquanto profeta. E o que acontece? Deus, ele usava esses homens para falar com o povo, para mandar recados coletivos. Ele falava pessoalmente com eles, mas também mandava recado para eles passar para a galera. Porque era assim que as coisas aconteciam antigamente. Como eu falei, a voz de Deus ela é exclusiva e poucas pessoas ouviram. Nesse momento da história, poucas pessoas tinham esse privilégio de ouvir Deus, de conversar com Deus, de receber recados e passar mensagens. Então aqui a gente viu 3 exemplos: Adão, Moisés e Samuel. Mas existiram outras pessoas também que não vou listar todo mundo, né? Mas ainda assim foram poucas, se a gente for comparar com todo mundo que viveu até esse momento. E como que era essa voz que Deus falava com esse povo aí? Davi, ele vai descrever isso lá no Salmo 29, 3 e 4, que diz assim: a voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. E a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Em várias outras passagens da Bíblia, vai trazer a voz de Deus como se fosse a voz de muitas águas, como se fosse algo assim, uma brisa suave, sempre relacionado à questão da natureza. E o próprio Adão mesmo, quando ele ouvia a voz de Deus ela ecoava pelo jardim do Éden. Então assim, a voz de Deus ela é uma voz audível e entendível, né? Porque para existir comunicação a gente sabe que precisa que haja um código comum entre o interlocutor e o receptor. Então assim, se eles entendiam o que Deus estava falando, era porque Deus estava falando de forma audível e entendível. Então, digamos assim, Deus falava no idioma que cada um conseguia entender. Então a voz de Deus ela é uma voz meio que universal. As pessoas elas conseguem ouvir quando ouvem e entender o que ele está falando. Não é algo enigmático, mirabolante, não. Uma comunicação fluida que nem eu estou falando aqui agora e você está aí me ouvindo. É uma voz audível e uma voz entendível que a gente consegue captar o que está sendo dito. Tá, e por que eu disse que a voz de Deus é exclusiva e poucas pessoas ouviram? Primeiro porque é o que a história vai contar, o que a Bíblia traz aqui no Antigo Testamento, mas a gente tem uma mudança lá para o Novo Testamento, que é quando entra Jesus na história. Aqui a gente está falando literalmente de Deus, o Deus Pai. Quando Jesus vem, para quem conhece a história, Jesus ele é o Filho de Deus que também é Deus encarnado. Então a gente entra numa teoria chamada Trindade. O que é a Trindade? A Trindade ela é uma manifestação de Deus em 3 pessoas, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Por que é importante falar sobre isso? Porque são 3 tipos de pessoas que vão falar de maneiras e recortes muito específicos. No Antigo Testamento, somente Deus falava. Tem outra forma de entender que Jesus participava através da teofania, mas aí não vem ao caso aqui explicar a teologia. Mas assim, basicamente no Antigo Testamento era Deus que falava com algumas pessoas. Algumas pessoas que ele tinha intimidade maior, ou então lideranças como sacerdotes e profetas. E já no Novo Testamento a gente tem a figura de Deus, através de Jesus,
fisicamente na terra. Ou seja, não precisava ter essa voz que falava ecoando no jardim, ou através de uma sarça queimando, através de uma noite num quarto. Não, era Jesus literalmente um homem com caixa fonética falando, e ele vai falar com muita gente, tanto a galera que ele vai trazer para a equipe dele, né, os discípulos e os seguidores dele, quanto também as pessoas que ele abordava para operar os milagres ou para evangelizar, enfim. E Jesus, a respeito da voz dele, ele fala lá em João 10:27, assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que ele está falando aqui? Ele fala sobre a intimidade e o reconhecimento da voz dele. Claro que ele fala também no sentido metafórico, né? A voz dele como pastor o povo que ouve ele como ovelhas vão reconhecer a voz dele como as ovelhas reconhecem a voz de um pastor, literalmente, no meio animal. E a gente percebe que aqui tem um ponto estratégico para a gente entender essa questão de reconhecimento de vozes no mundo espiritual, que é o quê? Intimidade. É fácil de entender isso também porque no nosso mundo natural tem uma experiência que as pessoas passam que é o quê? De achar que na barriga o bebê ele já consegue escutar e identificar as vozes, principalmente da mãe, do pai, né? As pessoas que estão mais próximas durante a gestação. E quando o bebê nasce, ele consegue reconhecer, né? As pessoas dizem que eles conseguem reconhecer a voz, principalmente da mãe. Tanto que às vezes já nasce chorando e tal, e quando ouve a voz da mãe se acalma. Porque existe essa questão de quando tu conhece alguém, tu reconhece a voz dela. E quando a gente conhece a Deus, a gente consegue reconhecer a voz dele. É por isso que Samuel, naquele primeiro momento, ele não entendeu que era a voz de Deus, porque ele não conhecia Deus e a voz de Deus. Depois de um tempo, ali ele era criança, né? Quando ele vai crescer e se desenvolver ministerialmente, ele vai entender que existe Deus e que Deus falava com ele. Então a voz passou a ser familiar. Então é assim que acontece, a gente sabe identificar as vozes quando a gente convive com as pessoas. Esse é um ponto. E Jesus tinha essa vantagem, porque ele era humano, então ele falava, as pessoas ouviam e era aquilo, literal. E o que que acontece hoje que a gente não tem mais Jesus aqui vivo fisicamente conversando com a galera pela rua? Como que a gente vai fazer para ouvir a voz de Deus? Quando Jesus ele é assunto aos céus, que termina a missão dele aqui na terra fisicamente, acontece uma situação importante para a história. Em João 14:16-26, Jesus ele fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, em vocês. 25. Tendo-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É nesse momento da história que entra aquele terceiro personagem que eu citei, que é Deus através do Espírito Santo. O que acontece? Jesus ele vai encerrar a trajetória física terrena dele e quem vai entrar em atuação a partir desse momento é o Espírito Santo, que vai falar com as pessoas, vai trazer ensinamento, vai trazer lembranças de tudo aquilo, confirmando e continuando aquilo que Jesus começou. E aquilo que Deus já tinha começado lá no Jardim do Éden desde sempre. Então, assim, a gente percebe que existe uma sintonia entre eles, por isso que existe essa participação exclusiva de cada um em determinado momento da história. Hoje a gente não tem Jesus fisicamente falando, mas a gente tem o Espírito Santo falando dentro de nós, que aí são outras experiências que é um pouco mais complexo, assim. É mais pessoal, particular, menos exclusivo do que quando a gente viu lá que Deus falava com algumas pessoas e quando ele ia mandar recado pra galerona, ele usava essas pessoas, um profeta, um sacerdote, mas aqui o Espírito Santo não. Ele não é tão exclusivo quanto a voz de Deus era no Antigo Testamento. E tem uma experiência aqui que eu quero trazer, que é de Pedro, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, né? Atos 10:19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei.
trazendo o contexto. Pedro, ele desmaiou aqui nesse momento e ele teve uma visão. E quando ele acordou do desmaio, ele estava aqui nesse momento pensando na visão que ele tinha tido. E quando ele estava pensando nessa visão, o Espírito Santo falou com ele. Então, o que o Espírito disse? Vai acontecer isso, vai vir uns homens te buscar, desce e vai com eles, porque eu estou confirmando, estou te dando segurança de que está sob controle. Então, aqui a gente vê que o Espírito Santo, ele fala diretamente, assim como Deus falava lá com a galera no Antigo Testamento. Então, ele falou para Pedro isso, e aí depois que ele termina de falar, realmente acontece. Os homens chegam e Pedro vai com eles. Aí já a história continua. Mas aí aqui a gente percebe como que acontece isso. Essa voz do Espírito, ela meio que volta a ser como era a voz de Deus. É uma voz que fala do espiritual para o natural de maneira direta, de Deus com um indivíduo ou com um coletivo, que é diferente do recorte quando Jesus está aqui, porque Jesus era homem, real, falava com a boca dele, a gente ouvia com as nossas orelhas. E agora que Jesus não está aqui, a gente volta a ter Deus falando através do Espírito Santo. Acho que deu para entender, né? E como é que acontece a voz do mal? Já que a gente tem aqui, digamos que o bem falando, né, através de Deus, e o mal, como é que acontece? O mal, ele é personificado pela serpente desde o Jardim do Éden, quando ele vai falar com Eva e vai enganar Eva por um projeto e ela vai cair na dele, depois vai levar Adão junto com ela. Então, ou seja, a história também você já conhece, né? Essa voz do mal, através da serpente no jardim, ela é uma voz que engana e que sugere coisas perigosas com grandes consequências. Então, no geral, a noção do mal, de demônios, do diabo, que a gente tem, ela vai estar sempre envolta disso. E como é que acontece com o próprio Satanás? Para ele ouvir a maldade, para ele ser mal, para ele falar com as pessoas, se é que ele fala, como é que isso aconteceu? Isaías ele vai falar lá no capítulo 14, no versículo 13 e 14, que diz assim: Tu dizias no teu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. O que a gente tem aqui? A gente tem um solilóquio. Lembra do solilóquio que a gente falou? Que é quando a gente ouve o nosso pensamento e fala com a gente mesmo. Isso aqui é Satanás falando com ele mesmo e dando ouvido à voz do mal. Ou seja, ele falava no coração dele: eu vou subir no céu, vou erguer meu trono acima das estrelas e vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou ser igual a Deus, vou estar igual a ele. Então, aqui a gente percebe que o mal ele já existia meio que desde sempre e falava e dava ouvido através da mentalidade dos seres. E o Satanás ele vai dar lugar para essa maldade no coração dele, e aí a história vai contar tudo o que aconteceu depois, né? Vai ser derrubado uma terça parte dos anjos, e aí a gente já entra também na questão natural, que a gente vê Satanás através da serpente no Éden, enganando as pessoas, e depois em várias outras situações. Inclusive até Jesus mesmo, ele vai ser tentado ser seduzido por Satanás lá no deserto, em uma outra ocasião. Falando da voz do diabo, existe uma diferença entre a voz do Espírito Santo, como a gente viu ali no caso de Pedro, que a voz do Espírito Santo ela convence, direciona, normalmente com paz. A voz do diabo na Bíblia, ela opera através de alguns pontos, que a gente pode entender até desse caso de Jesus que eu citei. Ela traz confusão, ou seja, ela cria um emaranhado teológico, onde o certo parece errado, o errado parece certo, e ela não fez isso, no caso a voz do diabo, né? Não fez isso só com Jesus. Isso fez desde lá do Jardim do Éden. Lembra o que aconteceu com Eva? A serpente veio e falou de uma forma que fez com que Eva fosse enganada. Então, é uma característica da voz do diabo trazer confusão. Outra coisa, impetuosidade e pressa. Oferece ganho imediato. Vou te oferecer o fruto, você vai comer, você vai abrir os olhos, vai ver o bem e o mal. Então, oferecendo para Jesus os reinos da terra. Tudo isso em troca da desobediência a longo prazo. Então, ou seja, ele vai trazer uma sensação de pressa, de urgência, como se fosse lucro para ti naquele momento, mas a gente sabe qual é a intenção por trás, né? E o terceiro é acusação e culpa. Enquanto o Espírito Santo ele vai corrigir para gerar mudança, quando é o caso, a voz do inimigo ela acusa para gerar afastamento e medo de Deus. Isso aqui a gente já pode usar exemplos até mais
modernos mesmo do nosso tempo, contemporâneo, porque existe na nossa mente uma mentalidade de culpa, porque o diabo em si ele já foi condenado, né? Ele não tem chance de redenção pelo erro que teve lá no que a gente leu em Isaías, né? De deixar a altivez subir no coração dele, dar voz para a maldade e tentar se igualar a Deus. Então, assim, essa questão de não ter solução faz com que ele queira isso também para os seres humanos. Ele quer que a gente sinta culpa, que a gente se sinta perdido para ser igual como ele é. E no geral, o que a gente pode concluir dessa história? Eu sei que talvez quando entrou a parte da espiritualidade pareceu um pouco confuso, principalmente para quem não tem uma base, mas eu tentei resumir bastante para você entender esse ponto que eu vou trazer agora. Desde o Éden até hoje, o ser humano ele escuta as duas vozes, do bem e do mal, como Adão e Eva escutavam a voz de Deus e escutaram a serpente. Então, assim, não é exclusividade deles e não vai parar na gente. Isso sempre acontece, principalmente depois que o pecado entrou na humanidade através dessa desobediência de Adão e Eva. O mal ele passa a habitar também mais próximo da gente, por conta da nossa natureza pecaminosa e da nossa essência pecaminosa, que a gente já herdou desde Adão e Eva. Então, assim, se a gente for resumir, se você viu a capa desse episódio, você viu que eu usei uma imagem simbolizando como se fosse eu de costas e do lado de um ombro um anjo, do lado do outro ombro o diabo, para simbolizar aquilo que a gente vê na cultura pop, né? É muito comum ver em várias produções essa imagem de um personagem sendo tentando ser convencido por uma voz do anjo e uma voz do diabo, porque isso é comum de ser retratado na cultura pop. E o que acontece? Não é anjos e demônios que falam com a gente, que podem retratar o bem e o mal. Como a gente viu aqui em vários exemplos, não foram anjos nem demônios. Em alguns casos foram o próprio Satanás ou o próprio Deus. Então o que acontece? Anjos e demônios normalmente não falam com as pessoas. Essa maldade do mal mesmo pode vir da própria essência pecaminosa, que faz com que a gente seja seduzido para coisas que essa essência de pecado, de mal que já existe em nós, resultado da queda de Adão e Eva, fale com a gente e nos tente direcionar para fazer coisas erradas, né? E o bem, ele também não necessariamente é Deus, ele pode ser o Espírito Santo, como eu falei, né, que é uma possibilidade a partir de Jesus, e também pode ser uma própria essência divina que a gente herdou, que a gente também é um outro assunto teológico sobre os atributos de Deus e atributos que a gente adquire como criatura, como por exemplo senso de justiça e outras coisas. Isso faz com que muitas das vezes o que a gente ouve de bom, que a gente acha que é Deus ou o bem falando, um anjo falando, na verdade pode ser a nossa própria mente com esse caráter divino, que a gente já existe essa essência, né? Inclinado para o bem e a partir do pecado inclinado para o mal também. Então essas vozes elas podem ser internas, através da nossa própria essência pecaminosa e através daquilo que Deus já implantou em nós, da essência dele, que a gente é imagem e semelhança dele. E também a gente tem a influência da nossa cultura, né? Por exemplo, às vezes as pessoas não dão ouvido ao pensamento intrusivo, à vontade de fazer alguma coisa ruim, como dar uma facada em alguém ou dar um murro na cara de alguém, por conta do medo moral e legal da pessoa pensar que existe represália para isso, consequência, leis que proíbem ou que vão trazer consequências. Então, muitas das vezes é essa internalização da nossa cultura mesmo, da nossa legislação, enfim. Mas o que no geral, assim, eu quero trazer de conclusão? É muito importante saber quais vozes você está ouvindo. Se é uma voz do Espírito Santo falando com você, se é uma voz de algum demônio, ou a voz da sua essência pecaminosa te convidando para fazer o mal mesmo, ou se é a voz da tua consciência através do teu pensamento e da tua razão, imaginando cenários, ou se é realmente vozes externas através de alguma doença, pode ser mental, né, uma demência, alguma alucinação, algum sintoma de algum quadro psicopatológico. Então, assim, primeiro ponto, é importante a gente saber qual voz que a gente está ouvindo. Eu citei aqui várias vozes,
E na dúvida, assim, se você não sabe qual voz você está ouvindo, sempre escuta a voz que diz para você fazer uma coisa boa ou uma coisa que é moral, que não vai te trazer consequência a longo prazo, que não te deixa confuso, inseguro, ou que não te traz a sensação de culpa, que já te adianta um arrependimento, que você sabe que aquilo não é necessariamente certo. Então, na dúvida, sempre escuta a voz que diz para você fazer uma coisa boa ou uma coisa moral, que é digna, que aí não vai ter erro. Eu sei que talvez agora você tenha ficado com mais dúvidas ainda em relação a esse assunto todo, mas no geral é isso. A gente ouve vozes, a gente precisa saber que vozes são essas, e na dúvida a gente sempre tem que ouvir aquela que vai nos fazer bem ou que não vai nos trazer consequências, que vai trazer coisas boas e morais. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve no futuro.